Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? E pedindo a Deus para que tudo isso passe e nós retomemos nossa rotina, tá? O assunto que nós vamos ver hoje é a equação do segundo grau. E aí, quem foi meu aluno ano passado, né, já vai lembrar que ano passado eu já até introduzi esse assunto na sala de vocês, tá bom? Eu quero que vocês peguem o livro, tá? E abram no capítulo 6. Tá bom? Vou começar introduzindo o que é uma equação do segundo grau. Primeiro, né, que para ser equação vai ter que ter uma variável e um sinal de igualdade, tá? E uma equação, ela é chamada de equação do segundo grau porque o maior expoente da minha variável é 2. Então, por isso que é de segundo grau. Lá no 7º ano, nós estudamos muito, equação de primeiro grau. Tá? Por que ela era chamada de equação de primeiro grau? Porque o maior expoente do x era 1, por isso que era de primeiro grau. Tá bom? E aí eu coloquei aqui esse modelo, que é ax² mais bx mais c igual a 0. É o modelo, tá? É a forma reduzida de uma equação de segundo grau, em que a, b e c são coeficientes, tá? São números. E aí, turma, primeiro passo quando a gente se depara com uma equação do segundo grau é saber identificar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C, porque não é uma coisa solta, tá? O coeficiente A, ele sempre vai ser o número que vai vir acompanhado do x², certo? O B, ele sempre vai ser o número que vai ser acompanhado de x. E o C, ele é aquele termo, tá, turma, aquele número isolado, aquele termo, ele é chamado de termo independente. Por que que ele é um número independente, um termo independente? Porque ele não vem acompanhado de variável, certo? Em uma equação do segundo grau, B pode ser 0, C também pode ser 0. O único coeficiente que não pode ser 0 é o coeficiente A. Por que, professor, que o coeficiente A não pode ser 0? Porque se eu colocar o coeficiente A como 0, vai ficar 0 vezes x², e esse x² ele vai sumir da nossa equação de segundo grau. Então, vai ficar sem um x². Então, a partir do momento que não tem esse grau 2, né, para indicar que é uma equação de segundo grau, essa equação aqui, ela não será mais uma equação de segundo grau, e sim de primeiro grau, tá? Então, o coeficiente A, ele não pode ser 0. Tá? Ele tem que ser um número diferente de 0. Tá bom? Então, eu já falei aqui que o coeficiente A, ele é o número que acompanha o x², coeficiente B é o número que acompanha o x, e o coeficiente C, ele é o termo independente. Então, coloquei aqui alguns exemplos, que são exemplos de equação de segundo grau. Tem um aqui, ó, x² mais 2x menos 120 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau, porque o maior expoente do x é 2. Então, se eu quero separar aqui os coeficientes dessa equação, ó, coeficiente A, B e C. A é quem acompanha o x². Se não tem número aqui, eu coloco o quê? 1. Então, A é igual a 1. Certo? B é o coeficiente que acompanha o x. Tá? Então, quem é que está acompanhando o x aqui? 2. Então, 2 é o meu coeficiente B. E C, turma, é aquele termo independente. Por que que ele é independente? Porque ele não vem acompanhado de x. Então, quem seria o meu coeficiente C? Menos 120. Então, o primeiro passo, quando a gente se depara com a equação de segundo grau, é identificar esses coeficientes, tá? Principalmente se ela for uma equação de segundo grau completa. Aqui, da mesma forma, ó, tem A, B e C, certo? Quem seria aqui o coeficiente A? Menos 3. E observe, turma, que em uma equação do segundo grau não precisa a minha variável ser propriamente o x, tá? Pode ser qualquer outra variável, aqui no caso é o y, tá bom? Quem seria o meu coeficiente B? 5. Quem seria o meu coeficiente C? Como eu não tenho aqui o meu termo independente, eu coloco como 0, tá? Tem muito aluno que se confunde ao separar os coeficientes, porque, ó, não posso esquecer que ao separar os coeficientes, eu acompanho o sinal, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, menos 120, tá? Não coloquei aqui porque esse sinal é positivo. Quando for positivo, só coloco o sinal de mais se quiser, tá? E o A menos 3. Aqui da mesma forma, ó. Quem é o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C? Quem seria aqui, ó? Estamos vendo aqui que a nossa variável dessa equação de segundo grau é L. Tá bom? Quem seria aqui? Quem é que está acompanhando o L ao quadrado? Se não tem coeficiente, eu coloco o número 1. Então, A é 1. B, eu tenho algum número aqui que acompanha a variável L, tá?
Não tenho. Então, o nosso coeficiente B seria quem? O 0, tá? E o C, que é o termo independente, ó, não é 36. Observe que acompanhe o sinal. Então, vai ficar menos 36. Tá certo? Continuando aqui na letra D, observe o seguinte. Eu não posso aqui, de caras, começar separando os coeficientes dessa equação do segundo grau. Por que que eu não posso? Observe que ela não está na forma geral. Professora, como é que eu sei que não está na forma geral? Gente, ó, o meu modelo de uma equação do segundo grau, na forma reduzida, observe que é igual a 0. Já aqui está igual a quem? Menos 7. Então, o que que eu devo fazer quando isso acontecer? Eu tenho que trazer para o primeiro membro, somar os termos semelhantes para, no final, separar os coeficientes. Tá? Ó, vai ficar assim, 4x ao quadrado, menos 2x, mais 2. Só que era menos 7, vem para cá, mais 7. Isso tudo igual a 0. Tá? Se a minha equação ela não tiver na forma reduzida, eu tenho que transformar essa equação na forma reduzida, tá? Trazendo para o primeiro membro. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os termos semelhantes, ó. 4x ao quadrado, menos 2x, mais 2 com mais 7, dá mais 9. Isso tudo igual a 0. Agora sim, eu tenho uma equação do segundo grau na forma reduzida. Agora eu vou separar os meus coeficientes. Quem seria o número aqui, ó, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado? A é 4. Quem é B? O que acompanha o x, ó, menos 2. Quem é C? Mais 9. Tá? Agora a gente vai aprender a resolver equações do segundo grau quando elas forem incompletas, tá? Porque uma equação do segundo grau, ela pode ser completa. Professora, quando é que uma equação do segundo grau ela é completa? Quando eu possuir, turma, em minha equação do segundo grau, os 3 coeficientes, que é o coeficiente A, B e C, tá? Ela é chamada de uma equação completa. Mas vai ter casos que a minha equação ela é incompleta, quando eu não tiver esses 3 coeficientes, tá? Quando tiver faltando o B ou o C. Olha para cá. Eu tenho aqui, essa equação aqui ela é uma equação incompleta. Por quê? Eu tenho um A e tenho B, mas eu não tenho C, que eu chamei de quem? De 0. Da mesma forma, esse outro exemplo aqui, ó. Tu tem A, tu não tem B, mas tu tem quem? C. Então, quando isso acontecer de não ter esses 3 coeficientes, só lembrando que o único que não pode faltar é o A, ela é chamada de incompleta, tá? Que eu aqui coloquei os 2 modelos de quando elas são incompletas. Ó, esse modelo aqui, ax ao quadrado mais c igual a 0. Ela é uma equação do segundo grau incompleta que terá somente o coeficiente A e o coeficiente C. Ó o exemplo aqui. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Tu tem A, não tem B, mas tem C. Ela é nesse modelinho aqui, ó. Como é que nós vamos resolver? Nós vamos resolver essa equação do segundo grau isolando a variável x. Tá bom? Ó, nós vamos isolar a variável x. Vai ficar, ó, x ao quadrado era menos 4. Passa para o segundo membro com sinal trocado. Tá? Só que no capítulo anterior, nós estudamos o seguinte, que quando eu tenho expoente 2 no primeiro membro, ele passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada, tá? Então, vai ficar assim, x é igual, o expoente ele passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada. Quando ele vem para cá na forma de raiz quadrada, ele acompanha 2 sinais, tá? Um positivo e o outro negativo. Turbo, que eu não falei anteriormente, que eu quero reforçar aqui, é o seguinte, toda equação do segundo grau, ela pode ter até 2 soluções, ou 2 raízes. Significa, turma, que eu vou ter 2 valores de x, tá? Ou 2, ou pode ter nenhuma. Então, eu tenho aqui, ó, x é igual a mais ou menos raiz de 4. Eu vou ter 2 valores para x. Um que eu vou chamar de x' e o outro que eu vou chamar de x duas linhas. Tá? Porque nesse caso aqui, tu vai ter 2 valores, um positivo e o outro negativo. O x' eu vou chamar sempre o valor positivo, vou até colocar o mais aqui, ó. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, eu já tenho o x', o valor positivo. Quando eu vier para o x duas linhas, eu não já usei esse sinalzinho de mais? Nós vamos usar agora o sinal de menos, tá? Menos raiz de 4 é
2. Então, eu vou ter duas raízes ou duas soluções. O x', que é mais 2, e o x2', que é menos 2. Do mesmo jeito, nós vamos responder aqui na letra B, tá? Observe que você só tem um coeficiente A e coeficiente C. Como é que a gente resolve essa equação do segundo grau? Isolando a variável y, tá? Não posso esquecer que eu vou ter dois valores de y, o y' e o y2'. Tá? E nós vamos isolar aqui, ó, y ao quadrado é igual, era mais 25, vem para cá com sinal trocado. Preste atenção, o expoente ele passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada e acompanha dois sinais, né? O mais e o menos. Só que observe que aqui eu tenho quem? Menos 25. Nesse caso aqui, essa equação aqui do segundo grau, ela não haverá solução. Por quê? Nós sabemos que não existe raiz de número negativo no conjunto dos reais. Então, nesse caso aqui, não tem solução. Certo? Aqui na letra C, do mesmo jeito, nós vamos isolar a variável x. Ó. X ao quadrado é igual, era menos 16, passa para o segundo membro com sinal trocado. O expoente ele passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada e acompanha dois sinais, um positivo e um negativo. Vai ficar raiz de 16. Então, eu vou ter dois valores para x. O x', que é com valor positivo, e o x2', que é com valor negativo. Ó. Mais, quem é raiz quadrada de 16? 4. Da mesma forma que o x2', só que com sinal negativo. Então, eu vou ter dois valores, mais 4 e menos 4. Tá bom? Do mesmo jeito aqui, ó, só tem um A e tem um C e não tem o B, que é nesse mesmo modelo. Isolando a variável y, ó, vai ficar o seguinte, 4y ao quadrado é igual, era mais 324, vem para cá, menos 324, certo? Observe aqui, primeiro membro negativo, o que é que eu faço? Eu multiplico por menos 1, que vai ficar 4y ao quadrado igual a 324. O 4 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Vem para cá, ó. Y ao quadrado é igual a 324 dividido por 4 dá 81. Agora sim, ó, depois que eu desenvolvo tudo, agora sim, o expoente passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada, acompanha dois sinais, um positivo e o outro negativo. Nesse caso também eu vou obter dois valores para y, um y' e um y2'. Quem é a raiz quadrada de 81? 9 mais 9 e o y2', menos 9. Tá certo? Então, eu isolo a variável x quando eu observar que eu tenho somente o coeficiente A e o coeficiente C. Agora, turma, vamos para a letra E. Nós temos aqui, ó, y ao quadrado menos 8 igual a 0. Da mesma forma, nós temos o coeficiente A e o coeficiente C. Qual é a forma de resolução? Isolando a variável. Tá? Era menos 8, vem para cá mais 8. E aqui da mesma forma, ó, o expoente ele passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada. Só que nós sabemos que a raiz quadrada de 8, ela não é uma raiz exata, mas ela dá para quê? Para fatorar. Isso aqui, turma, foi estudo do capítulo anterior, tá? Então, eu vou obter dois valores de y, o y' e o y2'. Vamos fatorar aqui o 8. Por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Colocando dentro da raiz, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, quem é que sai? Vai ficar 2 raiz de 2. Então, eu vou ter um valor positivo de 2 raiz de 2 e vou obter um valor negativo, que é 2 raiz de 2, tá? Y' e y2'. Só que observe que nem sempre uma equação do segundo grau, ela vai vir completa nesse formato, onde eu tenho o coeficiente A e o coeficiente C. Ela pode vir também em que eu tenho o coeficiente A e tenha somente o coeficiente B e não tenha C. Tá? Então, quando isso acontecer, x ao quadrado menos 3x, eu só tenho um A que é 1 e B que é menos 3, eu vou ter outra forma de resolução. Já não dá para resolver dessa forma. Tá? A forma de resolução que nós vamos obter nessa equação é o fator comum, tá? Onde nós estudamos fatoração, inclusive no início desse ano já, no capítulo 1. Então, quem seria aqui meu fator comum? Seria quem? X. Por que ele é fator comum? Porque ele está se repetindo. Tá? Sobrou quem aqui? X menos
3. Isso tudo igual a 0. Vamos lá. Continuando, turma. Coloquei meu fator comum. Ficou x vezes x menos 3. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Como eu sei que o produto desses termos é igual a 0, o que a gente vai fazer? A gente pega o fator comum e iguala a 0. Sempre que for nesse modelo, uma de minhas raízes será 0, tá? Então, eu pego x igual a 0. Fator comum igual a 0. O primeiro termo igual a 0. Então, eu já tenho aqui meu x', tá? X igual a 0. E vou pegar esse outro termo, que é x menos 3, o que está dentro do parêntese, e também igualo a 0. Para quê? Para a gente estar descobrindo o nosso x duas linhas. Então, vai ficar assim, ó. Era menos 3, passa para o segundo membro com sinal trocado. Então, quem serão as raízes dessa equação? 0 e 3. Tá certo? Do mesmo jeito, nós vamos fazer aqui na letra B. Só que observe, turma, que nessa letra B, ela não está na forma geral. Qual é a forma geral de uma equação de segundo grau? É quando eu trago todo mundo para o primeiro membro, igual a 0. Aqui não está. Então, qual é o primeiro passo? Colocar essa equação do segundo grau na forma geral. Vai ficar assim, ó. O que está no segundo membro vem para o primeiro membro com sinal trocado. Igualo a 0. Tá? Então, agora sim eu já organizei. Eu já identifiquei o A e identifiquei o B. Já sei que ele é nesse modelo aqui, ó. AX ao quadrado mais BX igual a 0. O que eu vou fazer? Fator comum. Tá? Quem é o fator comum? Quem que está se repetindo? O X. Sobrou quem aqui no primeiro termo? X menos, se X é fator comum, sobrou o 17. Isso tudo igual a 0. E aí, vou relembrar aqui. O que é que eu faço? Minha primeira raiz sempre vai ser o quê? Nula, né? 0. Então, eu pego o meu fator comum e igualo a 0. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui, ó, para me estar obtendo o meu x'. Pego o x aqui, que eu vou chamar já de x', e vou igualar a 0. Já descobri minha primeira raiz, tá? Quando a gente vai calcular a segunda raiz, que é o x duas linhas, o que é que eu faço? Eu pego o que está dentro do parêntese, que é o x menos 17, e igualo a 0. Que vai ficar assim, ó, x menos 17 igual a 0. E aí eu vou isolar a variável x para estar descobrindo minha outra raiz. Era menos 17, passa para lá com sinal trocado. Então, quem é meu x duas linhas? 17. Então, quem são minhas raízes dessa equação do segundo grau? 0 e 17. Continuando, turma, já expliquei a forma de resolução, né, de equações incompletas, e agora nós vamos aprender a forma de resolução, né, de uma equação completa. Só lembrando que ela é completa quando possui os 3 coeficientes. Tá? Para isso, nós vamos ter que memorizar, turma, e aprender umas fórmulas, que ela é chamada de fórmula de Bhaskara. Essa é a fórmula que permite calcular uma equação do segundo grau para descobrir as raízes. Tá? Nós temos aqui delta, que é um símbolozinho grego. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Onde, turma, esse b, a e c são os coeficientes. O que a gente vai fazer? Somente substituição. Tá bom? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que esse triângulozinho, além de ser chamado de delta, ele pode ser chamado de discriminante. Tá? Então, qualquer questão que vier falando de discriminante, já é para você associar que a questão está pedindo o valor de delta. Tá? E nós vamos aplicar na fórmula de Bhaskara para descobrirmos o x' e o x duas', tá? Turma, na verdade, aqui é uma fórmula só. O x', nós sempre vamos usar esse sinalzinho aqui do meio com o sinal de mais. Então, vai ser, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a, tá bom? Quando nós for encontrar o x duas linhas, nós vamos usar a mesma fórmula. Só que no lugar desse sinalzinho aqui do meio aqui de mais, nós vamos usar o sinal de menos. É a mesma fórmula, só muda isso. Menos b, menos raiz de delta sobre 2a, tá bom? Quando eu falar de delta, turma, existe uma relação entre o delta e suas raízes, tá bom? Que já dá para você saber quando descobrir o valor de delta. Quando o meu delta for maior do que 0, eu já sei que as raízes da minha equação do segundo grau serão duas raízes diferentes. Tá bom? Serão raízes diferentes. Quando o meu delta for menor do que 0, turma, se o delta ele for menor do que 0, ele vai ser um número negativo.
tá? E quando eu for substituir aqui dentro da raiz um número negativo, a gente sabe que isso aqui não existe no conjunto dos reais, tá bom? Então, quando o meu delta ele for um número negativo, calculou o delta, já deu menos 1, ou menos 3, menos 4. Então, você já para a conta e coloca na frente que não possui solução, tá bom? Não possui solução. E quando o meu delta ele for igual a zero, significa que as minhas duas raízes serão iguais. Significa que o meu x' vai ser igual ao meu x duas linhas. Tá? Então, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender essas duas formas aqui. Ó. O valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e x', que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, que é a mesma coisa de x duas linhas, que só muda o sinal. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos partir aqui para exercitar, para fixar melhor. Primeiro passo, identifiquei que a minha equação do segundo grau ela é completa, vamos logo separar os coeficientes. Quem é a? A é o número que acompanha o x ao quadrado. Se não tem, eu coloco quem? 1. Quem é B? Só lembrando que acompanha o sinal. Ó. B não é 10, B é menos 10, que é o coeficiente que acompanha o x. E quem é C? C é aquele termo independente que não possui variável. C é 21. Primeiro passo, nós vamos calcular o valor de delta. Ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. A partir daqui é só substituição. Ó, delta é igual. Quem é B? Menos 10. Coloca dentro do parênteses. Menos 10 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vai ficar assim, ó. Delta é igual, base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. Menos 84. Então, delta é igual a 16. Delta é 16, então delta é maior do que 0. Se delta é maior do que 0, eu já sei que o meu x' ele vai ser diferente do x duas linhas. Calculei delta, vou calcular agora, ó. X', venho para essa fórmula. Menos b mais raiz de delta sobre 2a, continua a substituição. X' é igual, repete o sinalzinho da fórmula, ó, menos. Observe que o meu b ele é o quê? Menos 10. Então, se eu já repetir esse menos e o meu b é menos 10, sempre tem que colocar dentro do parêntese para não errar em sinal. Mas, quem é raiz quadrada de delta? É raiz quadrada de 16. Então, já posso colocar aqui já respondido. Quem é raiz quadrada de 16? 4 sobre 2 vezes A. E aí eu sempre peço aos meus alunos, turma, façam com calma e não pulem etapa, para não errar em sinal. Tá bom? X' é igual menos com menos, mais 10, mais 4 sobre 2, que vai ficar 14 sobre 2, que é igual a 7. Então, eu já descobri o meu x'. X' é igual a 7. Tá bom? Quando a gente for responder o x duas linhas, eu nem preciso começar do início. Tá? Eu já vou começar aqui, ó, do finalzinho, x duas linhas. Por quê? Porque eu já sei, turma, que é só trocar o sinalzinho aqui do meio, ó. Então, eu vou repetir esse mais 10. Eu já sei que no lugar aqui do mais 4 vai ficar menos 4 sobre 2, que vai ficar 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, x' é igual a 7, x duas linhas é igual a 3. Tá certo? Do mesmo jeito, nós vamos fazer aqui na letra B, ó. Separe os coeficientes. Quem é A? A é 1. B é mais 2, nem precisa colocar sinal. E C é quem? 3. Primeiro passo, calcule delta. Delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Tá? Substituindo. Quem é B? Ó, 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 4, né? 2 ao quadrado é 4, menos 12. Então, delta é igual a menos 8. Presta atenção nisso aqui. Delta ele é um número negativo. Se ele é negativo, ele é menor do que 0. Então, chegou aqui, deu negativo, parei. Eu não vou responder. Por quê? Porque essa equação aqui ela não vai possuir raiz. Aí você vem aqui e coloca, não possui raízes reais, né? Não possui raiz. Continuando aqui na letra C, observe que na letra C, turma, ela não está na forma geral. Até porque, ó, nossa equação, quando é que ela está na forma geral? Quando ela é igual a 0.
tá? Então, o primeiro passo, e eu tenho aqui uma multiplicação, eu tenho que desenvolver todas as operações que existem na minha equação, até chegar na forma reduzida de uma equação do segundo grau. Então, primeiro, eu vou desenvolver essa multiplicação, ó. 4x ao quadrado menos 2x mais 2. Ó, aplica a distributiva. Menos 7 vezes 1, menos 7, menos com mais, menos 7 vezes 2, 14x. Observe, vou trazer todo mundo para o primeiro membro e somar os termos semelhantes. 4x ao quadrado menos 2x. Era menos 14x, vem para cá mais 14x. Era menos 7, vem mais 7, repete o mais 2. Isso tudo igual a zero. O que eu vou fazer agora? Somar os termos semelhantes. Ó. Menos 2x com mais 14x, mais 12x. Mais 7 com mais 2, mais 9. Isso tudo igual a zero. Agora sim eu cheguei, né, na minha forma reduzida da equação do segundo grau. O que eu vou fazer agora? É completa. Separar os coeficientes e vou jogar na fórmula de Bhaskara. Tá? Ó. Quem é A? 4. Quem é B? 12. Quem é C? 9. Calculando o delta. Primeiro, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O que eu vou fazer? Substituir, ó. Já está tudo prontinho, só no ponto de substituir. 12 ao quadrado menos 4 vezes 9. Tá certo? Delta é igual a 144 menos, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144. Então, delta é igual a 0. E aí, turma, preste atenção. Eu já sei que quando o meu delta for igual a 0, minhas raízes serão o quê? Iguais. Tá? Então, basta calcular somente o x', que eu já vou saber que meu x duas linhas também será o mesmo resultado. Tá bom? Então, nós vamos substituir, ó. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. E agora a gente vai responder aqui o x', né? Que vai ser igual ao x duas linhas. Substituindo aqui, x é igual menos, quem é b? 12. Menos 12 mais raiz quadrada de 0, que é 0. Mas sobre 2 vezes, quem é a? 4. Tá? Que vai ficar assim, x é igual menos 12 mais 0, que é 12. Menos 12. Sobre 2 vezes 4, 8. Simplificando aqui, vai por 4, que vai ficar x é igual a 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Como eu sei que meu delta é igual a 0 e vai possuir duas raízes iguais, não é necessário substituir aqui no x duas linhas. Então, se x' é igual a menos 3 sobre 2, o x duas linhas também vai ser igual a menos 3 sobre 2. Tá? Agora, turma, nós vamos ver a aplicação de equação de segundo grau em problemas. Temos aqui, ó, o retângulo abaixo tem 140 centímetros quadrados de área. Essa é a área do retângulo. Nessas condições, qual é o perímetro desse retângulo? Tá? Eu só posso determinar o perímetro depois que eu descobrir o valor de x. Tá bom? Então, nós vamos usar a informação que nós temos. A informação que o problema nos deu foi a área, que é 140 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes a altura. Então, a base vezes a altura desse retângulo, que é a área, é igual a 140. Então, o que nós vamos fazer? Substituição. Quem é a base desse retângulo? X mais 6. Quem é a altura desse retângulo? X mais 2. Isso tudo é igual a 140. Tá? E agora nós vamos desenvolver para descobrir o valor de x. Ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2. 2x, 6 vezes x. 6x mais 12 igual a 140. Observe que, finalizando aqui, eu encontrei uma equação do segundo grau e que não está na forma reduzida, tá? Nós vamos transformar essa equação na forma reduzida para quê? Para a gente descobrir o valor de x para poder calcularmos o perímetro. Tá? E vai ficar assim, x ao quadrado mais 2x mais 6x, 8x. Mais 12, era mais 140, vem para cá, menos 140. Isso tudo igual a 0. Né? Somando aqui, subtraindo os termos semelhantes. X ao quadrado mais 8x menos 128. Isso tudo igual a 0. Observe que essa questão
eu parei em uma equação de segundo grau. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir o valor de x. Como é que eu resolvo se ela é completa? Através da fórmula de Bhaskara. Primeiro eu calculo quem? Delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Separando os coeficientes. A é igual a 1, b é igual a 8 e c é igual a menos 128. Delta é igual, ó, substituindo, mais 8 ao quadrado, nem precisa colocar dentro do parêntese, tá? Menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a 8 ao quadrado, 64. Menos com menos vai ficar mais 128 vezes 4. Ó, 8 vezes 4, 32. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Vai 1. 4 mais 1, 5. Mais 512. Então, delta é igual a 512 mais 64. Ó, 6, 7, 5. Então, delta é igual a 576. Tá bom? Descobri o valor de delta. Eu vou descobrir agora quem? O x' e o x duas linhas. Tá? Mas na frente eu vou mostrar para vocês que nós não vamos precisar do valor do x'. Por quê? Porque geralmente ele é negativo. E como se trata de medida, nós vamos utilizar somente o valor positivo. Calculando o x', menos b mais raiz de delta sobre 2a. Substituindo aqui, ó, menos b vai ficar menos 8. Menos 8 mais. Quem é a raiz quadrada de 576? 24 sobre 2 vezes 1, que vai ficar 2. Calculando o x', nós vamos lá. X' é igual a menos 8 com mais 24 dá mais 16 sobre 2. Então, x' é igual a 8. Em problemas, turma, não há necessidade de calcular o x duas linhas. Por quê? O x duas linhas aqui ele vai ser um número negativo. Quando você substituir, ó, menos 8 com menos 24, vai dar um número negativo. E como se trata de medida, a gente não vai utilizar o valor negativo, somente o valor positivo, tá? Então, sempre que for problema, a gente só vai utilizar o valor positivo, certo? Só que nós descobrimos o valor de x, que é 8. Só que a questão está pedindo o perímetro. Então, o que é que eu vou fazer? Nós vamos calcular agora. Ó. X é quanto? 8. Então, quem é 8? 8 mais 6 vai dar 14. Se essa medida é 14, essa medida aqui também é 14. Aqui, da mesma forma, x não é 8? 8 mais 2, 10. Então, se essa medida é 10, essa medida também é 10. Então, vamos calcular o perímetro. O perímetro é igual a 14 mais 10 mais 10, 20. Que vai ficar, ó, 28 mais 20, que é igual a 48 centímetros. Então, esse é o valor do perímetro, tá bom? E aí, turma, nossa aula a gente encerra agora. Vou deixar uma atividade de casa, uma atividade do capítulo 6. Eu vou pedir que vocês façam, eu quero que vocês façam os exercícios conceituais e os exercícios contextualizados, que estão nas páginas 435 até a 437. Quero que vocês façam também somente os exercícios conceituais do capítulo 7, que está na página 443. E a gente encerra aqui e até a próxima.